Olá, meu nome é Alexandre Magno e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o processo de atenção, retenção e memória do nosso cérebro. Como é que a gente faz para atrair a atenção, reter essa atenção por um determinado tempo e transformá-la em uma memória capaz de ser acionada novamente quando a pessoa tem uma experiência parecida. Então vamos começar com o processo de atenção. Bom, para a gente poder entender o processo de atenção, a gente precisa entender como aprendemos, né? Como o nosso cérebro aprende. E para isso a gente precisa falar sobre o nosso cérebro reptiliano, né? O nosso cérebro reptiliano, ele é a parte mais primitiva do cérebro. Nós temos 3 ou 4 cérebros, dependendo do autor que você consulte, e o cérebro reptiliano é a primeira parte, né? A parte mais antiga do nosso cérebro. Ele é responsável por reagir às ameaças do ambiente, às reações mais instintivas, às reações mais primitivas do comportamento humano. E é por isso que quando a gente vai reagindo ao meio ambiente, as informações, se aquela reação foi boa ou ruim, se a gente conseguiu fugir daquela ameaça de uma determinada maneira, esses resultados das reações ao meio ambiente, eles vão tentando ser gravados no nosso cérebro. E a forma bioquímica que o nosso cérebro acha para fazer isso, a gente precisa estudar uma nova parte do cérebro, uma parte um pouquinho mais moderna, que seria o nosso cérebro 2, o nosso sistema límbico. Bom, o nosso sistema límbico ele é responsável pelas nossas emoções. As reações bioquímicas do nosso cérebro relacionadas à nossa experiência com aquela reação, ela é gravada emocionalmente no nosso cérebro e a gente pode acioná-la novamente quando a gente reage a uma emoção parecida. Quando temos uma emoção nova, aquilo simplesmente busca novas conexões e a gente começa a ter uma espécie de aprendizado que vai se consolidar ou não, dependendo do quanto a gente se dedique àquela informação novamente no futuro. Então, o sistema límbico ele é responsável por pegar as informações e dar uma conotação emocional nela através dos peptídeos neurais, que são capazes de modificar a nossa célula de forma bioquímica. Então, quando a gente reage a essas informações de forma bioquímica através dos peptídeos neurais, a gente precisa cada vez mais armazenar informação no nosso cérebro. E aí se desenvolve a terceira parte do nosso neocórtex. O nosso neocórtex é essa parte mais externa, que parece uma toalha enrugada. O neocórtex ele é responsável não só pelo processamento, como pelo armazenamento de determinadas memórias. Ele processa as nossas sensorializações do meio ambiente. Existem partes do nosso cérebro responsáveis por processar a audição, olfato, outras pelo paladar, outras pelo tato, outras pela visão e outras até para reconhecer emoções passadas e reagir adequadamente a elas, e mais diversas outras áreas responsáveis por detalhes como movimento motor, linguagem e etc. Porém, o neocórtex ele é capaz de armazenar essas informações e processá-las, assim como o sistema límbico também processa, o cérebro reptiliano que também processa, mas o neocórtex é essa parte mais nova do cérebro. Ela é, digamos, o nosso HD, onde a maior parte das nossas informações está armazenada. Depois de entendermos como foi a evolução do nosso cérebro para que a gente possa reagir ao meio ambiente, armazenar essa informação e transformar essa informação em emoções para que a gente possa decidir com mais qualidade como reagir novamente àquela experiência, agora nós precisamos entender como o nosso cérebro processa essa informação. E para isso a gente precisa falar sobre Daniel Kahneman, que foi prêmio Nobel justamente falando sobre o sistema 1 e 2, que seriam os sistemas de processamento do nosso cérebro. Um de forma mais rápida, mais intuitiva, mais dinâmica, mais intrínseca, a gente não pensa muito, simplesmente reage, como por exemplo se eu falar para você quanto é 1 mais 1. Provavelmente o número 2 apareceu na sua mente, como por encanto. Uma coisa muito mais rápida. Já é diferente se eu pedisse para você fazer a conta 74 vezes 53. Você precisaria dedicar alguns segundos para processar essa informação, racionalizá-la e aí sim me responder. Então essa é a diferença entre o sistema 1 e 2. O sistema 1 ele é mais rápido e o sistema 2 ele é mais devagar. O sistema 1 é mais rápido porque ele reage muito mais ao ambiente, então ele reage de forma mais emocional, ele está mais ligado ao sistema límbico, à amígdala, etc. E o sistema 2
ele é mais racional, ele precisa buscar informação, processar e responder. Ele está mais ligado também ao neocórtex, porque você vai precisar buscar a informação na sua rede neural e provavelmente uma parte boa dela vai estar lá. E o nosso próximo passo agora é entender como fazer com que esse processamento não só seja capaz de atrair a atenção, mas de reter. A gente já viu como faz para atrair. O sistema 1 é muito bom para atrair a atenção. A gente tem que conversar com o cérebro reptiliano, conversar com as emoções, muito mais do que deixar a pessoa pensar, imaginar o resultado daquilo, né? Você vai atrair a atenção com muito mais rapidez. Mas para reter essa atenção, a gente precisa entrar no que os especialistas, principalmente Mihaly Csikszentmihalyi, chama de estado de flow ou estado de fluxo. Está ligado ao sistema de recompensa, de processamento do problema e de resposta do nosso cérebro. Então, basicamente, o sistema de flow é como quando a gente joga um videogame, né? O problema é apresentado, né? A primeira fase é muito mais fácil do que a segunda, do que a terceira e assim por diante. À medida que você vai aprendendo, resolvendo esses problemas, você vai ficando melhor no jogo e você vai recebendo diversos sistemas de recompensa, seja matando os inimigos, seja com bônus durante as fases, seja no final da fase com super bônus. Enfim, o seu sistema de recompensa ele é acionado após você resolver um determinado conjunto ou um determinado problema. E basicamente o nosso estado de fluxo está ligado a esse sistema de resolução de problema e de resposta emocional cognitiva no sistema de recompensa. E esse estado de fluxo, ele dentro do nosso cérebro, ele age em mais ou menos 4 áreas. A gente tem o MPFC, que é o córtex pré-frontal médio, né, que é ligado ao planejamento, à tomada de decisão, ao controle, né, involuntário, à atenção e à memória de trabalho. Então o córtex pré-frontal ele fica aqui, ele é responsável por diversas coisas, como eu falei, e muitas outras, a gente vai falar muito sobre córtex pré-frontal. Ele é o que, se a gente fosse voltar lá no sistema 1, 2 e 3, o que os especialistas chamam de o quarto sistema, né? A parte mais evoluída do nosso cérebro, porque está ligado à tomada de decisão, personalidade, etc. E diversas outras coisas. Mas para o estado de fluxo, a gente falou sobre memória de trabalho, atenção, decisão, controle inibitório e planejamento. Depois a gente vai para o giro frontal. O giro frontal superior e médio respondem por diversas funções. A porção mais anterior desses giros é denominada área pré-frontal, relacionada com funções como atenção, olha a atenção aí novamente, iniciativa e comportamento social. Bom, quando a gente é apresentado por um problema, a gente só resolve ele se a gente agir com iniciativa, correto? A gente tem que ter uma iniciativa para esse problema. Depois a gente vai acionar uma outra área chamada puntamen, né? Essa área é responsável por regular os movimentos amplos, mais grosseiros, sabe? Aqueles movimentos mais não detalhados, né? Não é como jogar ali, apertar o botão certo na hora certa, é mais como reagir ali, fazer um movimento mais amplo, mais grosseiro, quase uma reação, né? E também influenciam diversos tipos de aprendizagem, especialmente a do condicionamento, né? Então, o movimento mais amplo, ele é quase uma reação, na verdade, mas quando a gente joga muito um determinado jogo, a gente fica tão bom naquele jogo que é quase uma reação involuntária a algumas coisas. Você faz e você nem pensa, na verdade? Então o puntamen é a área que é acionada quando a gente começa a gravar esses movimentos, a entender, né, que a gente precisa apertar esse botão para o boneco fazer aquilo ou fazer aquilo. E é óbvio, esse estado de fluxo, essa resolução de problemas, essa resposta recompensatória hormonal, ela acontece no nosso dia a dia. Você pode estar em estado de fluxo estudando, vendo um filme, fazendo diversas outras coisas. Claro que quando você está vendo um filme, você está vendo um seriado, alguma coisa, você está num momento que você às vezes não está resolvendo muito problema, você não está agindo muito. Então você pode entrar num estado emocional de chateado, de apático, de sabe, que saco, né? Alguma coisa desse tipo. Então isso não é muito bom para entrar no estado de fluxo. Mas é possível também você entrar no estado de fluxo sendo passivo a algo, né? Vendo talvez um filme, né? E a amígdala, né, que é uma das outras áreas acionadas, ela está lá no sistema límbico, como a gente falou, responsável pelas emoções, portanto responsável pelo sistema de recompensa. Então é ela que vai analisar toda aquela experiência e de acordo com a tua reação a essa experiência, tanto passada quanto presente,
vai pegar lá a cadeia de peptídeos relacionadas a isso, dopaminas, endorfinas, serotoninas, ocitocinas, né? Esses são hormônios relacionados à felicidade, ao prazer, à motivação, e vai jogar na tua corrente sanguínea. E aí você vai esquecendo de comer, de ir no banheiro, né? Porque você entra num estado de fluxo. E para finalizar, a gente precisa falar sobre memória. A gente precisa lembrar na memória que a memória subconsciente ela é diferente da memória objetiva, da memória consciente. A memória subconsciente ela é responsável em torno de 90% a 80% do nosso processamento. Todas as informações, o quanto a gente processa, está ali. E depois a gente joga isso para a memória objetiva para reagir ao meio ambiente. Isso porque o nosso cérebro ele é capaz de processar em torno de 110 bits, né? E só para você estar me vendo aqui falar, você está gastando em torno de 60 bits, né, por segundo. Então você não consegue fazer, você até consegue fazer algumas coisas ao mesmo tempo, mas, por exemplo, se você estiver falando no celular e se alimentando, você não sente tanto o sabor da comida, porque parte do teu processamento está voltado para outra coisa. Então você consegue fazer? Consegue. Você vai ter uma perda de performance porque você só tem uma quantidade limitada de bits para poder prestar atenção, né? Então, assim, o meio ambiente manda para a gente, alguns especialistas falam em 400 bilhões de bits, outros falam em 2 teras. Então, assim, dependendo da informação que você vai pegar, da pesquisa, etc., existe uma informação um pouco variável. Porém, a gente vê, né? Se a gente está falando de 2 teras, 400 bilhões de bits, 4 teras, não importa. A gente só processa 110 bits por segundo. Então, isso significa que boa parte desse processamento, dessa informação, ela está perdida. Mas ela, na verdade, ela não está perdida. Ela está no nosso subconsciente. Nosso subconsciente é capaz de gravar informações da nossa vida inteira. E é assim que a gente, quando é apresentado a algo semelhante novamente, reage, né? Se eu fosse falar sobre cada área da memória, eu ia ficar aqui durante horas com vocês. Então, vai no link desse conteúdo, que lá vai ter o PDF para você baixar. E nesse PDF a gente vai falar sobre cada área da memória. E é óbvio, vai ter a transcrição ou parte disso desse nosso vídeo. Então você vai poder pegar ele todo por escrito bonitinho e pegar a parte da memória que você só vai encontrar lá, tá bom? Grande abraço, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e recomendar aos amigos, tá bom? Tchau, tchau, muito obrigado.